Introdução. Hoje vamos embarcar em uma jornada pela fascinante história de Débora, uma das figuras mais admiráveis do Antigo Testamento. Profetisa, juíza e líder militar, Débora se destacou em uma época em que Israel enfrentava intensas dificuldades. Sua coragem e fé serviram como luz em tempos sombrios, conduzindo seu povo a uma vitória inesperada e trazendo paz a uma nação oprimida. Prepare-se para conhecer a força e a determinação de uma mulher que desafiou os limites de sua época e gravou seu nome na história de Israel. Capítulo 1 – O contexto histórico. Para entender a importância de Débora, precisamos voltar no tempo, a uma era conturbada na história de Israel. Este era o período dos juízes, uma época sem um governo central forte, em que os israelitas constantemente enfrentavam inimigos externos e crises internas. Naquele momento, Israel estava sob o domínio de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante militar, Sísera, era temido por seu poderoso exército, equipado com 900 carros de ferro. A opressão era brutal, e o povo sofria com pesadas tributações e violência constante, clamando a Deus por socorro. Em meio a esse cenário de angústia, Débora surgiu como uma figura de liderança e esperança. Diferente de outros líderes da época, ela não era um guerreiro imponente, mas uma profetisa que julgava o povo sob a palmeira de Débora situada entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Era a ela que o povo recorria em busca de orientação e justiça. Capítulo 2 – Quem era Débora? Débora era uma figura única em Israel. Não apenas uma profetisa, ela também servia como juíza, uma posição de autoridade que poucas mulheres detiveram em sua época. Sob a palmeira de Débora, ela ouvia as questões do povo, resolvia disputas e proclamava julgamentos com sabedoria. Sua influência ia além dos julgamentos. Ela era vista como um canal de orientação divina em tempos de grande incerteza. O nome de Débora, que significa abelha em hebraico, reflete a combinação de doçura e força que ela personificava. Enquanto profetisa, Débora era a voz de Deus para o povo de Israel, transmitindo mensagens e estratégias que inspiravam confiança e unidade. Ela não era uma líder comum, era uma mulher em um papel de destaque em uma sociedade patriarcal, o que a tornava ainda mais notável. Seu papel transcendia as expectativas de sua época, provando que a liderança não dependia apenas de força física, mas de coragem, sabedoria e fé inabalável. Débora se tornou um farol de esperança e uma prova viva de que o chamado divino podia vir de formas inesperadas. Capítulo 3 – O chamado de Débora. Em um momento crucial para Israel, Débora recebeu uma mensagem divina que mudaria o curso da história. O povo de Israel estava oprimido por mais de 20 anos sob o comando do rei Jabim e seu comandante Sísera. A aflição do povo havia chegado a um ponto de clamor incessante por libertação, e Deus decidiu agir. Foi então que Débora, como profetisa, recebeu a ordem divina para convocar um líder militar e levar Israel à vitória contra seus opressores. Débora não hesitou. Ela convocou Baraque, um comandante militar de Israel, e lhe transmitiu a mensagem de Deus: Vai, reúne 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e conduz-los até o Monte Tabor. Eu entregarei Sísera, o comandante do exército de Jabim, em suas mãos. Baraque, no entanto, hesitou. Ele sabia que a missão seria difícil e perigosa. Então, ele fez um pedido a Débora: Só irei se você for comigo, mas se você não for, não irei. Uma oferta que refletia sua insegurança, mas também sua confiança em Débora como líder espiritual. Débora aceitou acompanhar Baraque, mas com uma advertência clara:
a glória da vitória não será sua, mas será dada a uma mulher. O que Baraque não sabia é que essa profecia seria cumprida de uma forma surpreendente. Este capítulo destaca o momento crucial do chamado de Débora e a convocação de Baraque para enfrentar o exército de Sísera. Ele também explora a hesitação de Baraque e a resposta firme e confiante de Débora, revelando a força de seu caráter e a importância de sua liderança. Capítulo 4. A hesitação de Baraque. Apesar da clareza do comando de Deus, Baraque hesitou. Ele reconhecia a grandeza da missão, mas sentia que precisava da presença de Débora para ter confiança. A guerra contra Sísera e o exército de Canaã não seria fácil, e Baraque temia a força do inimigo. Ele sabia que sem a orientação divina de Débora, suas chances de vitória seriam incertas. Em um ato de humildade e insegurança, Baraque disse a Débora: "Se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei." Esse pedido revela não só sua fé em Débora, mas também a confiança que ele depositava nela como uma líder espiritual e como mulher de autoridade em um mundo onde os homens dominavam os campos de batalha. Débora não hesitou em aceitar. Ela sabia que a missão vinha diretamente de Deus, e sua presença era crucial para inspirar confiança e coragem em Baraque. Mas ao mesmo tempo, ela deixou claro que a glória da vitória não seria de Baraque. Ela disse: "A glória não será sua, pois Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Essa declaração de Débora, que parecia simples, tinha uma profundidade profética. Ela sabia que a vitória de Israel não viria da força dos homens, mas da intervenção divina. A presença de Débora era vital, mas a honra da batalha seria dada a outra mulher, algo que ninguém poderia prever naquele momento. Este capítulo explora a hesitação de Baraque e o papel crucial de Débora para garantir que a missão fosse cumprida. Ele também destaca a fé e confiança que Débora impôs à situação, além da profecia de que a glória da vitória seria de uma mulher, algo que se revelaria em breve. Capítulo 5. A batalha no Monte Tabor. Com Débora ao seu lado, Baraque liderou o exército israelita até o Monte Tabor, conforme a orientação divina. O cenário estava preparado para uma batalha decisiva. O exército de Sísera, com seus 900 carros de ferro, era temido por sua força militar e parecia imbatível. Mas o povo de Israel estava determinado a lutar por sua liberdade. Quando as tropas de Sísera avançaram com toda a sua força, algo surpreendente aconteceu. Deus interveio diretamente na batalha. O terreno montanhoso, que deveria ser vantajoso para os carros de ferro cananeus, foi transformado em um pântano. Uma tempestade intensa inundou a região, dificultando o movimento dos carros e favorecendo as tropas israelitas, que estavam bem adaptadas àquele terreno. Foi então que Deus cumpriu sua promessa. A chuva torrencial transformou a batalha em uma luta desigual, tornando os carros de ferro de Sísera inúteis. O exército cananeu foi desorganizado e desorientado, e as tropas de Baraque, sob a orientação de Débora, aproveitaram a oportunidade para atacar com coragem renovada. A vitória foi rápida e decisiva. O exército de Sísera foi derrotado e forçado a fugir, mas Sísera, o comandante, escapou a pé, em busca de refúgio. No entanto, ele não sabia que a justiça de Deus ainda estava a caminho. Este capítulo descreve a batalha no Monte Tabor, onde as forças de Israel, com a intervenção divina, conseguiram vencer o exército de Sísera. Apesar de sua superioridade militar, a chuva e o terreno dificultaram o movimento dos carros de guerra de Canaã, tornando a vitória possível. Capítulo 6. A vitória e a morte de Sísera.
Embora o exército de Císera tenha sido derrotado no campo de batalha, ele conseguiu escapar a pé, deixando para trás seus carros de guerra e soldados abatidos. A fuga do comandante não foi para longe, e ele encontrou refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu, um aliado dos israelitas. Jael, uma mulher aparentemente simples, acolheu Císera em sua tenda. Ele, cansado e ferido, pediu água para beber e um lugar para descansar. Jael, com a hospitalidade típica da época, ofereceu-lhe leite e o convidou a se deitar. Ele, confiante de que estava seguro, caiu no sono profundamente, exausto da fuga e da batalha. Mas Jael tinha outros planos. Com coragem e determinação, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo, e enquanto Císera dormia profundamente, ela cravou a estaca em sua cabeça, matando-o instantaneamente. A profecia de Débora de que a vitória sobre Císera seria dada a uma mulher, se cumpriu de forma surpreendente e fatal. Jael, com um gesto audacioso e ousado, selou a vitória de Israel. Sua ação não apenas libertou o povo, mas também garantiu que a glória da vitória fosse dada a uma mulher, como Débora havia profetizado. A morte de Císera representou a derrota do inimigo opressor e a justiça divina sendo cumprida. Este capítulo destaca a morte de Císera nas mãos de Jael, uma mulher cuja ação inesperada foi o cumprimento da profecia de Débora. A astúcia e coragem de Jael garantiram o fim da ameaça de Císera, trazendo a paz para Israel e confirmando a intervenção divina na vitória. Capítulo 7. O Cântico de Débora. Após a vitória esmagadora sobre Císera e seu exército, Débora e Baraque se reuniram para entoar um cântico de louvor a Deus. Este cântico, conhecido como o Cântico de Débora, é um dos mais antigos e significativos hinos encontrados na Bíblia, repleto de agradecimento pela vitória e reconhecimento do poder divino. Quando os príncipes de Israel tomaram a liderança, quando o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Assim começa o Cântico de Débora, que celebra não apenas a derrota de Císera, mas também a coragem e a unidade do povo de Israel. Ela canta a intervenção divina, o levantamento de líderes justos e a destruição do inimigo opressor. Neste cântico, Débora e Baraque exaltam a ajuda divina que foi fundamental para a vitória. Eles louvam as tribos de Israel que se uniram para a batalha, como Naftali e Zebulon, mas também repreendem as tribos que se mostraram relutantes em participar. A vitória de Israel é celebrada como um reflexo da ação de Deus, que usou os fiéis para derrotar seus inimigos. O Cântico de Débora também reconhece a coragem das mulheres que participaram da vitória. Jael, a mulher que matou Císera, é exaltada por sua bravura. Bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o quineu. A ação de Jael que selou a vitória de Israel é lembrada como uma das maiores contribuições para a libertação do povo. Este cântico não era apenas uma celebração, mas também uma lembrança da fidelidade de Deus. A vitória não veio da força militar, mas da intervenção divina e da união do povo de Israel. Com o cântico, Débora e Baraque afirmam que a paz e a justiça só podem ser alcançadas com a ajuda de Deus, que guiou os passos de cada líder e guerreiro na batalha. Este capítulo destaca a importância do Cântico de Débora, um testemunho de vitória e fé. Ele mostra a liderança espiritual e a sabedoria de Débora, que além de conduzir a batalha, também louvou a Deus e exaltou o papel de todos aqueles que contribuíram para a libertação de Israel. Conclusão: o legado de Débora. A história de Débora é uma prova de que a liderança verdadeira não se mede pela força física ou pela posição social, mas pela coragem, sabedoria e fé inabalável.
Como profetisa e juíza, ela não apenas guiou seu povo em tempos de opressão, mas também desafiou as normas de sua sociedade, mostrando que a justiça e a liberdade podem surgir através da ação de uma mulher, em uma época dominada pelos homens. Sua história é um lembrete de que, quando confiamos em Deus e seguimos sua orientação, podemos superar os maiores desafios. A vitória de Israel, que parecia impossível, não foi apenas uma conquista militar, mas uma vitória da fé e da unidade. E ao cantar seu cântico, Débora nos ensinou que a verdadeira vitória não é apenas sobre os inimigos, mas sobre as divisões que nos separam. Sobre a coragem de nos unirmos pelo bem comum. O legado de Débora perdura até hoje como um modelo de liderança corajosa e fiel. Ela não foi apenas uma guerreira em espírito, mas uma mulher que trouxe a justiça e a paz ao seu povo. Em um mundo onde líderes são frequentemente definidos pelo poder e pela força, Débora nos mostra que às vezes, a verdadeira força está na sabedoria, na fé e na capacidade de inspirar os outros a lutar pelo que é certo. O exemplo de Débora continua a inspirar todos aqueles que buscam a justiça, a verdade e a liberdade. Sua história, rica em coragem e fé, é uma lembrança de que mesmo em tempos de adversidade, a luz divina pode guiar aqueles que estão dispostos a ouvir e agir em nome do bem. A conclusão encerra a história de Débora celebrando seu legado como uma líder espiritualmente forte e corajosa, cujos atos de fé e justiça continuam a inspirar as gerações.